Eu sou a moça do vídeo que tá repercutindo aí nas redes sociais. Não queria que tivesse acontecido isso, porque eu não sou uma pessoa exposta. A essa altura do campeonato você já deve saber quem é o Pastor Mirim, o Pastor Miguel, onde ele falava absurdos, milagres de verdade, mas quando pediam provas sobre esses milagres, ele nunca tinha nada. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. No dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Poxa, se acontece um milagre desse na vida de qualquer pessoa pegaria o laudo e até emoldurava. Pra ter aquilo de inspiração, uma pessoa muda e surda, acordando, falando e ouvindo, é surreal, né? Porém, quando era solicitado as provas, né, o laudo médico, coisa que ao mínimo ele não tinha. A gente mudava de casa de cada um em um ano. E conforme a mudança, algumas coisas iam se perdendo. Eu não achei esse laudo. Beleza, como que uma das coisas mais importantes da sua vida você perde? Poxa, se acontece um milagre comigo dessa forma, o laudo médico para provar isso acaba sendo mais importante que meus próprios documentos pessoais. Particularmente, eu levaria uma cópia na carteira para todo canto, ou até tiraria uma foto para deixar salvo na nuvem, ou minimamente teria mandado para alguém, e provavelmente essa pessoa teria salvo na conversa do WhatsApp ou qualquer coisa do tipo. E então era só pegar de novo. Isso sem mencionar que os hospitais são obrigados a guardarem documentações, então pedir uma segunda via, na teoria, não seria tão difícil assim. Mas enfim, existem outras polêmicas onde ele perde valores absurdos na hora da oferta pra galera. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, posso pedir, irmão? É uma oferta. Quem quiser pegar, por que pega sim ou não? Por que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho um revólver na cabeça de alguém, ó, sobe no altar? Não é bem por aí, eu acho que o justo seria você pedir para as pessoas ajudarem com que Deus tocar no coração delas e não pedir valores absurdos. Não sei pra vocês, mas isso parece meio que brincar com a fé das pessoas. A pessoa desesperada dá todo o dinheiro dela com a fé de que as coisas vão melhorar e acabam passando fome pro resto do mês. Sinceramente, eu não acho justo. Ele sim tem que falar sobre a oferta, mas eu acho que a própria pessoa tem que sentir por ela mesma, tipo, eu vou dar valor X. Ele foi criticado pelas pessoas, pelas coisas que ele tava fazendo, e ele acabou fazendo um vídeo se pronunciando, e mano, é vergonhoso, cara. Eu tenho sofrido ataques aqui na rede social. Eu acredito que ninguém, nem um estrupador, merece tantos adjetivos como eu estou tomando aqui na rede social. Pois é, ele realmente fez essa comparação bizarra, cara. Pois é, os Stu, eles não recebem xingamento porque eles vão de arrasta pela própria população, ou dentro do próprio presídio. Tem sido muito horrível ouvir esses adjetivos. Ouvir meus irmãos em Cristo desejar o meu mal, desejar minha queda. Obviamente eu acho que é extremamente errado se estão ameaçando ele de morte ou alguma coisa assim. Não sei se está sendo o caso, mas é sério que você solta Nem um estrupador merece tantos adjetivos. Cara, eu nem vou comentar sobre isso, deixa esse absurdo de lado por enquanto. Teve um caso onde ele aparentemente rasga os exames de leucemia de uma moça e fala que ela tá curada. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Esse eu curo leucemia me pega um pouco, sabe? Não deveria ser Deus filtra o seu sangue, Deus cura a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Pra aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo, eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá, quem pode levantar a mão? Esse clipe viralizou muito porque é óbvio que essa gravação só existe porque o Pastor Mirim pediu para que gravassem, coisa que eu não concordo porque muita gente é mais reservada e vai pra igreja para receber a palavra e não para virar clipe viral na internet. Se é uma profecia, legal, mas assim, aquela pessoa queria ser gravada? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas tá, também muita gente acabou ficando preocupada com essa moça, alguns falando que ela teria até morrido, porque ele aparentemente teria rasgado o laudo médico dela e com essa profecia de cura ela poderia ter parado de fazer os tratamentos e o pior poderia ter acontecido. Mas essa moça acabou se pronunciando no próprio perfil dela de TikTok, reclamando da exposição excessiva que ela estava recebendo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelly. Eu sou a moça do vídeo que tá repercutindo aí nas redes sociais, né? Não queria que tivesse acontecido isso, porque eu não sou uma pessoa exposta, não sou uma pessoa pública, não sou influência digital, nem nada desse tipo.
É sobre isso que eu tô falando. E por que essa exposição tá acontecendo? Porque o pastor Mirim, na hora mais intensa dos cultos, onde ele supostamente profetiza a cura pro pessoal, ele pede pra filmarem, chegam com a câmera na cara das pessoas e ele mesmo posta os cortes no próprio perfil do Instagram dele. Olha, esse é o perfil do Instagram dele, o clipe com 23 milhões de visualizações. Também tem esse outro aqui que tem 400 mil. O rapaz emocionado no momento de fé dele. Pra que filmarem dessa forma, cara? Todo mundo chora e é normal, mas eu acredito que esse momento é um momento pessoal, a pessoa ali com Deus e tudo mais. Não tem necessidade nenhuma de expor esse momento de fragilidade da pessoa, sabe? Não tem como eu afirmar que o clipe dessa moça foi ele que postou, mas em vista que ele posta vários outros clipes no próprio perfil dele, acredito que sim. Mas se não foi, ele mandou que gravassem pra postar em algum lugar. E tá aí a prova, que a própria moça não gostou da exposição que ela recebeu. E o próprio pastor Mirim, ele foi confrontado quando ele foi em um podcast, mas em momento nenhum ele quis entender o porquê expor as pessoas dessa forma é ruim. E muitas das vezes a própria pessoa não queria ser exposta, igual o caso dessa moça. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo, pra edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington, tá trazendo palhaçada. nosso presente aí da de Belém. Porque quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? Mano, cadê o respeito? Olha esse deboche, porque o irmão James tá pedindo pra tirar. Quem que é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é esse por causa The King The Power? E a irmã que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o Acabou. mas o É negócio de ai, The King, ai, The Power. Irmão, Mas é Legal. o que tá em evidência. se eu quiser falar Mohamed, Mohamed, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, isso que você tá se eu quiser falar, Merci. se eu quiser falar merci, Isso se eu tá em quiser falar evidência. marrar, e o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? Aí é que o povo A quer mesma entender da idiotice onde da que você pergunta tirou do Off isso. The King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. É Não, idiotice. não. Mas o ponto era que a exposição dessa maneira era desnecessária, o que tá certíssimo ao meu ver. Tanto que a própria moça que foi exposta, ela não gostou dessa visibilidade. Provavelmente ela não queria estar em nenhum lugar da internet, mas o pastor Mirim gravou os cultos e postou ela. Aqui tá mais que claro que ele não estava disposto a ter uma conversa decente e entender o que o James ali queria dizer. A todo momento ele gritando, falando mais alto e interrompendo o James, mas, enfim, voltando pro relato dela. Não sou influência digital, nem nada desse tipo. Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito reservada, né? Mas, devido aos fatos e acontecimentos, eu vou vir aqui dar uma explicação para vocês que muitos estão pedindo. Devido a comentários que não são legais, né, pessoas dizendo que eu poderia estar morta. Essa é uma situação delicada, muita gente com toda a fé naquele momento que o pastor rasga supostamente o exame de leucemia, essa pessoa pararia completamente de fazer os tratamentos. Então eu acredito que as pessoas só se preocuparam com essa moça. Não era um tipo de ataque em si, mas sim uma preocupação do tipo, moça, tem charlatão em todo lugar, não sei se é o caso, mas não pare com o seu tratamento. E se eventualmente ela fosse curada, os próprios médicos interromperiam o tratamento, não um pastor. Pessoas dizendo que eu poderia ser uma atriz contratada. E não, na verdade não é nada disso. Eu fui fazer uma visita nessa igreja, em Alphaville. E eu não conheço ninguém de lá. Nunca tinha ouvido falar no nome de Miguel. Nunca tinha visto ele na internet. E nem nada. Conheci ele naquele dia que eu fui ao culto. E eu estava sentada no fundo da igreja, eu era uma das últimas com a minha mãe. E ele me chamou, dizendo que Deus já havia me curado de um câncer e que o câncer voltou e que Deus ia me curar novamente. E realmente eu tinha câncer, eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero. Em setembro de 2023. Passei por um momento muito difícil da minha vida, que quem me conhece sabe,
Fiquei sem andar por 8 meses. Usei sonda, usei nefrostomia no rim. Os médicos já tinham me dado o diagnóstico de morte 3 vezes. Já fui diagnosticada que não havia mais nada para mim, para o meu tratamento. Fiz quimioterapia, perdi meus cabelos. Agora tá crescendo novamente. Amém, ainda bem que ela tá bem. Por mais que tenha pessoas que falaram que ela era uma atriz contratada, sinceramente, gente falando besteira tem em todo lugar. Então ela acabou tendo que mostrar que sim, ela passou pelo tratamento. Então ela não era algum tipo de atriz igual umas pessoas estavam falando por aí. O que acontece? Ali naquela parte, quando ele rasga aqueles documentos, ele não tá rasgando os meus documentos, os meus laudos. Ele fez um ato profético naquela hora. Ele pegou 3 folhas de folha sulfite e ele escreveu câncer, leucemia e filtrar sangue, né? Então eu acredito que assim as pessoas estão interpretando de uma forma diferente, que não é aquilo quando ele disse que ele curou, né? Porque ele não curou nada, ele não cura nada. Quem cura é Deus e a nossa fé. Realmente, mas convenhamos que não era a moça que precisava ensinar o pastor da forma que ele deveria falar, nem qualquer outra pessoa, porque ele sendo o famoso pastor mirim, né, tinha que saber a forma de falar, colocando o nome de Deus na frente de toda e qualquer profecia. Não falar, eu curo, já que obviamente ele é um pastor. E eu creio sim que a minha fé me curou. A minha fé, eu tenho certeza que a minha fé me curou. Então, ele não rasgou meus laudos, como estão dizendo. Ele rasgou folha sulfite, onde ele escreveu. Entendeu? Então, é isso, pessoal. Eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Podem ficar despreocupados. Eu faço imunoterapia de 21 dias. Tô lá no hospital fazendo bonitinho. Eu fui curada sim. O câncer voltou sim. Né, mas continuo meus tratamentos, estou ótima. E é isso aí, gente, vida que segue. Ainda bem que ela não largou tudo de lado, todo o tratamento e enfim, mas geralmente as pessoas fazem isso. Por sorte, esse não foi o caso dela. Mas o ponto é a forma com que ele se acha superior, não querendo escutar opiniões contrárias, é bizarro. Poxa, ele é um moleque de 14 anos, não viveu nada da vida ainda. É bizarro ver ele se exaltando no podcast contra o rapaz que a todo momento trata ele com todo respeito. E ele falando que o cara dizia idiotices. E tá, você pode até achar uma idiotice o que ele tá falando, mas você tenha respeito, né? Na igreja é pregado respeito, mas você vê um pastor agindo dessa maneira é bizarro. Com várias atitudes questionáveis que ele teve, várias pessoas discordaram da forma dele de pensar e de agir, e ele revoltado chamou todo mundo de fracassado. Bom, uma página no Instagram aí sobre o Evangelho, né? O nome dessa página é Jovem do Evangelho, fez uma postagem com o seguinte versículo: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:11. E embaixo a imagem de 2 pessoas. Uma dessas pessoas é ninguém menos que o missionário Miguel. E sim, o Miguel, ele respondeu isso aí. Ele foi lá com o perfil dele e respondeu uma parada que vocês vão ficar inacreditados. E detalhe, ele já apagou o comentário, porque tinha viralizado muito. Foi uma parada extremamente pesada, só que ele esquece que no mundo tem prints, né? Se liga no que ele comentou. Fala, bando de fracassados, a crítica de vocês como com farinha. Pois é, uma pessoa que se diz pastor tendo as piores atitudes possíveis. Eu nunca vi um pastor chamando alguém de fracassado. Pra mim isso parece surreal. Depois disso tudo, o pessoal se revoltou muito mais e ele gravou um vídeo se pronunciando. Olá, queridos irmãos, seja boa paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Miguel Oliveira e estou passando aqui para fazer um pronunciamento a todos vocês. Esse final de semana eu vou pensar, refletir, como já estou refletindo, sobre algumas críticas, claro que todas construtivas, e parar para pensar um pouco sobre algumas coisas a respeito do meu ministério e algumas ações. Quero vos informar que segunda-feira à noite lanço aqui um pronunciamento oficial sobre a minha posição devidamente a outras coisas relacionadas a esse alerta que estou fazendo hoje. Amém? Deus abençoe, orem pela minha vida se puderem e sou grato a Deus por vocês, viu? Deus abençoe. Pois é, ele fez um pronunciamento pra dizer que se pronunciaria. Enfim, comenta aí o que você acha disso tudo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.